O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que discutem a pejotização. Mas o que isso quer dizer na prática? A pejotização ocorre quando uma empresa contrata uma pessoa jurídica. Geralmente, a empresa determina que um trabalhador abra uma MEI, um CNPJ, e passa a ter uma relação comercial com aquele trabalhador. Ou seja, como se aquele trabalhador fosse um mero prestador de serviço para aquela empresa e não um funcionário, um carteira assinada. Este tipo de relação permite à empresa a pagar determinados valores diretamente à pessoa jurídica, ou seja, aquele autônomo, profissional autônomo, como por exemplo o FGTS, que não precisa ser recolhido e sim pode ser um valor incrementado na prestação, no valor da prestação de serviço daquele autônomo. Com a decisão do Gilmar Mendes, todos os processos judiciais que envolvam esse tema irão ficar suspensos em todo o país e só poderão continuar tramitando, ou seja, esses processos só irão andar depois que ser proferida uma decisão pelo Gilmar Mendes, pelo STF. Duas questões são muito preocupantes. A primeira delas é que o STF vai decidir se a Justiça do Trabalho é competente para esta matéria, ou seja, a Justiça do Trabalho ela é competente para debater e decidir algo sobre a pejotização? Para mim é preocupante o STF duvidar disso. Afinal, ninguém mais especializado do que a Justiça do Trabalho para poder decorrer, para poder debater sobre esse tema. Afinal, a Justiça do Trabalho é sim a justiça mais especializada nesses assuntos. Quando a gente fala de pejotização, na verdade a gente está falando de reconhecimento de vínculos de emprego. Então, seria um absurdo decidir que a Justiça do Trabalho não é capaz de debater, de decidir um pedido de vínculo de emprego. Ninguém mais do que a Justiça do Trabalho é capaz de decidir isso. A segunda preocupação é o STF tentar produzir uma decisão judicial que tenha validade em todos os casos que debatem pejotização. Isso, no meu ponto de vista, é perigosíssimo. Por quê? Pejotização, como eu disse, é pedido de reconhecimento de vínculo. Na maioria das vezes, é pedido de reconhecimento de vínculo. E a lei, há muito tempo, a CLT já define como deve ser analisado esses pedidos. Devem ser analisados os requisitos que estão na lei. Se aqueles requisitos estão presentes, independente do que o STF entenda sobre aquilo, deve ser reconhecido o vínculo empregatício. Então essa análise tem que ser feita caso a caso. Pois o caso da empresa X com o funcionário Y é totalmente diferente do caso da empresa Y com o funcionário X. Cada caso deve ser analisado. E não dá para achar que uma decisão judicial vai valer para todos os casos e resolver todos os problemas de pejotização em nosso país. Então o lado negativo é que nós não sabemos até quando esses processos judiciais irão ficar suspensos aguardando o STF. E certamente, por mais que haja uma tentativa de estabelecer uma segurança jurídica, nós sabemos muito bem que o STF é extremamente volátil, tendo como exemplo as decisões referentes à condenação em segunda instância, no qual o entendimento já foi mudado diversas vezes. Tudo isso é que de fato traz insegurança jurídica no nosso país.